Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como de costume, meia hora antes, a gente faz um estudo, do livro O Médico Jesus, é um livrinho de cabeceira, que a gente vem acompanhando toda semana. E hoje nós vamos abordar um assunto interessante. É algo que a gente quase não se dá conta da necessidade de ajudar alguém, O que a gente aprende na vida? Que se eu quero receber algo de alguém, eu preciso também ajudar essa pessoa, não preciso? Se eu quero que ele me ajude, eu tenho que tê-lo de uma forma plena do meu lado, que ele possa compartilhar comigo os momentos ou até as minhas necessidades, a minha ajuda. E aqui nós vamos tratar de um assunto que é interessante. Aqui diz assim: ajude o seu médico. Olha que interessante, ajude seu médico. E quando eu li esse texto, eu falei, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. A gente faz, várias às vezes a gente está orando, pedindo para pessoas próximas, até para um chefe, para um diretor, para que tudo corra bem, A gente tem eu tinha esse costume. Quando eu aprendi que eu não devia brigar com o meu chefe antes de eu chegar na empresa, e sim colocar uma luz luminosa nele para que o dia fosse tudo bem, eu nunca fiz isso com um médico. Muitas vezes a gente chega até brigar com ele porque ele não te olhou nos olhos, ele não te analisou como deveria, ou quando estou num pronto-socorro. Qual é a minha postura diante dos profissionais que estão lá? Eu nunca tinha pensado nisso, mas vamos aprender, Estamos aprendendo, não estamos? Então vamos lá. Resultaram consequências terríveis naqueles homens e mulheres, médicos, que se viram obrigados a asfixiar as emoções, anular os sentimentos e parecem estátuas de sal diante da dor do seu próximo. Não poucos se neuritizaram, se debilitaram, se autodestruíram. Joana de Ângeles. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Você já pensou em orar em favor do seu médico? Saiba que ele, apesar de todo conhecimento científico, é um ser humano com problemas e conflitos. Muitas vezes, você no consultório se queixa de uma simples dor de cabeça, enquanto o seu médico carrega doenças alarmantes. Tenha simpatia por aquele em cujas mãos repousa a sua saúde. Olha a importância de nós adentrarmos a um consultório e vibrar para que ele, das palavras, da análise que ele for fazer, seja aquilo que realmente eu estou precisando. Olha que interessante. Então vou repetir. Tenha simpatia por aquele em cujas mãos repousa a sua saúde. Seja agradável durante a consulta. Envolva-o em vibrações de carinho e paz, desejando a ele a mesma saúde que você está buscando para si. É interessante isso, Porque o médico que está lá, ele é um robô, ele é um Deus, Não, ele é um ser humano, como qualquer outro, dotado de N problemas também. Muitas vezes, é lógico, que a gente não deve levar para o trabalho as minhas mágoas, os meus problemas. E o médico, por sua vez, também não pode levar os problemas que ele tem para o consultório médico. Porque senão, ao invés dele cuidar, de tratar, ele vai o quê? Despejar toda uma energia ruim por cima de nós. É uma pessoa. Então, é interessante isso, Na hora que eu estou, naquele momento, no consultório, que eu estou ali, que ele vai cuidar de mim,
vai cuidar de uma necessidade que eu tenha, e que ele possa fazer o melhor dele, eu tenho que vibrar por ele, eu tenho que orar por ele. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sou um religioso? Porque eu sou um espírita? Não, porque eu estou emanando para ele boas energias para ter coisas boas de volta. É a lei, né, da reciprocidade. Enquanto estiver na sala de espera, aguardando a consulta, leia um bom livro, faça uma prece silenciosa em favor daquele em cujas mãos repousam a sua saúde repousa a sua e a saúde de muitos. A gente sabe muito bem o poder que tem uma prece, não sabe? Quando a gente está ali fazendo uma oração, nós estamos envolvendo. Quando a gente pede em prol de alguém, de uma saúde, pede que aquela pessoa se restabeleça, a gente tem observado que isso ajuda e funciona mesmo. Porque é algo que, quando nós entramos em prece, nós fazemos uma prece, nós estamos nos isolando de muitas coisas materiais e focando quem? Deus. Quando nós estamos em oração, nós fazemos um tipo de um momento daquele nosso para desejar a alguém, para vibrar por alguém ou por nós mesmos, fazer esse tipo de vibração. E qual é o maior motivo disso? Para conseguir algo, conseguir uma bênção, conseguir uma ajuda, conseguir cura, enfim, conseguir algo da qual eu estou precisando. Mas naquele momento, repito, naquele momento que nós estamos num consultório médico, ou fazer um exame médico, hoje vários exames são complicados, né, de laboratórios, de exame até um simples exame de sangue. Se o profissional que está lá errou, ele não vai fazer uma miséria, não vai machucar a gente, vai ficar roxo, até os profissionais, qualquer que seja o profissional, terapeuta, eu vejo assim, não só os médicos, mas todos aqueles que, com as suas mãos, com a sua vontade, vai fazer algo que eu esteja precisando para eu me curar, com certeza essa pessoa precisa estar bem. E para que ela possa estar bem, eu tenho como fazer isso e ajudar. Olha que legal que é isso. Tal qual ocorre a qualquer ser humano, o médico também pode ser inspirado positivamente pelos guias de luz na formulação de diagnósticos e receitas, bem como durante as cirurgias. Qual médico poderia, em sã consciência, dizer que prescinde de um auxílio divino? Eu já até comentei sobre isso, né, nas cirurgias. Mas até no receituário, na hora dele estar fazendo uma receita de um medicamento, você já pensou? Se ele coloca ali, escreve ou faz um receituário que para nós não vai ser legal, não vai ser bom, quem vai se complicar nisso? É o médico ou sou eu? Vai ser eu que vou voltar. Se caso o medicamento não me fizer bem, eu vou ter que voltar, doutor, esse remédio não está me fazendo muito bem. Então, eu já começo, desde então, fazer um trabalho de que tudo corra bem, de que tudo corra bem desde o início. E numa cirurgia, eu particularmente conheci um cirurgião, né, que ele comentava que ele, às vezes, fazendo uma devida cirurgia, ele se deparava na hora que abriu o cirurgião, abria ali a pessoa, ele falava, puxa vida, não sei a tremenda da situação que se encontrava aquela doença instalada no corpo daquela criatura, que ele falou, puxa vida, não sei o que eu vou fazer. E aí ele disse assim, de repente, do nada apareceu uma ideia, ele falou, puxa vida, vou fazer desse jeito. Mas ele não tinha nem ideia, e nem espiritualidade, nem estudo, de que alguém, ou um espírito, ou um iluminado, foi lá e fez isso por ele. Quando depois, a gente começou a falar, a conversar, e ele se interessou pela doutrina espírita kardecista,
Ele hoje, depois de estudar e se aprofundar, ele tem um médico que trabalha com ele dentro da sala dele. Dentro do ele é guiado por um médico. E ele descobriu que daquelas cirurgias que ele se deparou e não sabia o que fazer, ele sabe que hoje ele foi o quê? Inspirado. Ele foi inspirado por um espírito a conduzir. Não foi o espírito que, mas através da inspiração desse espírito, ele seguiu e fez com que aquela cirurgia tivesse sucesso. A prece, ela ajuda para que ele possa ter este momento de clarividência, de ter ali a sua experiência somada com uma inspiração, levar a cura, levar a fazer uma boa cirurgia e não errar. A oração sincera em favor do seu médico é excelente canal condutor das bênçãos divinas para o restabelecimento da saúde. Visualize com intensidade o médico Jesus iluminando a mente dos médicos e enfermeiros responsáveis pelo seu tratamento. E peça que a luz divina favoreça a cada um deles também com bênçãos de saúde e paz. Eu já passei por uma cirurgia do joelho bem simples. Mas o que se deparou diante do quarto de profissionais que foram lá, para medir a pressão, tem uma responsabilidade. Outro para depilar, né, a área, já pensou se ele depila errado e corta, faz um corte ali, é uma situação, né? Aquele que está conduzindo a maca, né? Pode bater, pode tropeçar, pode fazer com que eu caia ali. Tudo o circuito. Então, a gente pode assim, pensar, né? Se eu estou no consultório, vou visualizar o médico. Se eu estou no hospital, os profissionais. Para que o hospital, aquela energia que eu possa estar emanando, contagie todos os profissionais, porque são seres humanos. Ah, mas só uma andorinha não faz verão, como costuma se dizer. Mas se eu começar hoje, fizer e comentar isso com o meu vizinho, com outro, de repente todo o hospital está lá sendo emanado por uma energia, por uma oração que vai acabar favorecer a muita gente. Uma simples oração. Quando estiverem em hospitais, ele vai falar aqui, quando estiverem em hospitais, clínicas e laboratórios, também mantenha a elevação dos pensamentos para que você também não se contamine com a carga tóxica de mentes outras atoladas na aflição inconsequente. Todos nós que estamos aqui, talvez todas as minhas palavras, nem todos absorveram 70%. Nem todos absorveram 50%. Uns absorveram 10%. O que eu quero dizer com isso? Que nossas mentes, elas são totalmente, a gente não consegue manter ela posicionada num só sentido. Nós divergimos, nós desviamos os nossos pensamentos. Seres humanos que nós somos. Estamos aprendendo a meditar, estamos aprendendo a focar a nossa mente. Quantas vezes nos estudos, né, a gente começa a ler ali um livro, fazer um estudo, mas você não capta todos os estudos. Você tem ali uma percepção, né, daquilo que você está estudando. E acontece com os profissionais que estão ali. Que aquele indivíduo está naquele momento pensando na hora que ele está ali tratando você. Será que ele está 100% focado em você? Será que é isso que acontece com o profissional? Não sei, né? Por exemplo, eu acredito que numa cirurgia, talvez o médico cirurgião ele esteja ali 100% focado. Eu acredito que isso realmente seja necessário desse profissional. Mas e o instrumentista?
Ele está ali, né? Está esperando o médico fazer o que precisa. Aí ele, me dá a ferramenta tal, ele dá outra. Pode acontecer? Porque ele não está concentrado ali. Eu estou falando algo, eu não sou médico, mas eu entendo como ser humano, como qualquer ser humano que nós somos. Será que esse médico, talvez o cirurgião, ele esteja lá 100%? Se ele tiver 90%, tá bom demais já, né? Agora, e os demais? O anestesista, enfim, toda aquela equipe que está dentro da sala lá, são seres humanos. As mentes podem estar indo para uma dívida que ele tenha, por um problema pessoal dele com outra pessoa, enfim. Isso é fato, é factível da nossa mente. Nós temos a mente muito aberta, a gente não consegue se concentrar 100%. É nosso, é próprio dos nossos seres humanos isso. Somente quando a gente está vivendo um momento de muita delicadeza é que talvez a gente se concentre. Mas precisa estar num momento muito especial para a gente manter esse pensamento. E aí a oração, com certeza, vai de encontro à espiritualidade. Quando nós abrimos uma oração, nós abrimos dentro dos consultórios, dos laboratórios, a gente abre aquela massa que possa estar ali, que é uma massa poluída. Com a oração ela pode diminuir aquela carga dentro de um consultório médico, para que aquilo seja amenizado. Isso é milagre? Não, isso é ciência. A ciência da oração, de concentração, de fazer uma oração. É factível de acontecer. Ciência é um dos pilares da nossa doutrina. Comece sua cura antes mesmo de ser atendido pelo médico. Não se esqueça de que a vida funciona segundo a lei da reciprocidade. Cada um recebe aquilo que dá. Isso é bem profundo. Cada um recebe aquilo que dá. Acho que a gente pode pensar um pouquinho nisso, né? Eu preciso de ajuda. Estou precisando ir ao médico. Eu preciso o quê? Fazer a minha parte. A gente já aprendeu aqui, né? Que para eu conseguir os bons resultados de uma cirurgia, os bons resultados de um tratamento espiritual, o mais importante para que a gente consiga aquela cura sou eu mesmo. É através dos meus pensamentos, das minhas orações, do meu querer, do eu querer me curar. Eu quero me curar. Eu posso e eu tenho como conseguir isso. Então, como ele disse, o tratamento já começa antes mesmo de eu ir a um consultório médico. Se eu me preparar para ir ao médico e no caminho, já lá no trânsito, eu falar, nossa, eu vou para aquele médico, e olha, eu já pensei isso, ele vai me pedir para fazer agora endoscopia, ele vai me encher de remédio, ele vai me dar um monte de coisa que eu já começo a lutar contra um possível tratamento. Eu estou falando mentira? Ou é só eu que penso assim, será? Né? Se eu sei os meus problemas, ele vai me mandar fazer exame de sangue, vai fazer urina, eu não vou ter escapatória dessa bateria de exame. Ninguém gosta, né, de fazer exame, ninguém gosta disso. Então, sem eu pensar, o que eu estou fazendo? Já derramando um mar de negatividade em cima de mim mesmo. E a hora que eu estou com medicamento, nossa, eu vou ter que tomar esse remédio, né? Isso vai me fazer mal. O remédio vai fazer bem? Eu já coloquei energia negativa em cima daquele comprimido. Porque tudo que nós colocamos para dentro da nossa boca, o que é? Energia. Não é? Não é isso que nós aprendemos? Não é energia que a gente põe para, né? Os alimentos. Quando eu estou preparando um alimento, eu tenho que preparar de uma forma boa, com bons pensamentos. Se a cozinheira, não é só para mim, se a cozinheira lá, vou jantar, almoçar em qualquer que seja o lugar.
Se a cozinheira ou o cozinheiro estiver no seu péssimo dia e fizer, né, o almoço, a janta, metendo pau em todo mundo, o que eu vou comer daquela refeição? Tudo de ruim que ele colocou nas mãos, né? Cortar cebola, cortar batata com raiva. O que eu vou estar comendo de energia lá? Será que é uma energia boa? Acontece com a gente dentro de casa? Também. Isso pode acontecer. Na hora que eu estou preparando o almoço, eu posso desviar os meus pensamentos. E a mesma coisa com qualquer uma pessoa. Eu lembro que muitas pessoas, eu conheci uma pessoa que toda vez que ela ia fazer qualquer tipo de refeição, ou tratar, ou tramitar com os alimentos na mão dela, ela orava. Eu perguntei, por que você faz quando você está fazendo a comida, está fazendo qualquer que seja o seu trabalho de alimentação, você entra em oração, para que esse alimento alimente e faça bem para quem quer que seja, principalmente para os meus familiares. Então, olha só o poder que nós temos somente de fazer um alimento. Imagine de transmitir bons pensamentos para aquele comprimido que eu vou tomar. Transmitir bons pensamentos pelos exames que eu vou fazer. E se o exame não der nada, poxa vida, graças a Deus. Porque a gente costuma chegar, pô, mas eu fui no médico, então não deu nada. E reclama porque não deu nada. Você sai de lá, ou não, o médico não é muito bom. Esse médico aí, pô, não é possível. Estou com dor ali, dor aqui, ele vem me falar que tudo isso é psicológico, que isso é eu que estou pensando em tudo isso. Não acontece. Então nós, mais uma vez, vem aí essa lição maravilhosa do eu. Se eu quero bem a mim mesmo, se eu quero conseguir algo, em qualquer que seja o momento, ou indo para o médico, ou trabalhando, ou indo para casa, ou vindo aqui na casa espírita, o maior responsável para que eu consiga obter os bons resultados são os meus pensamentos, a minha vontade de curar, minha vontade de alcançar os meus objetivos, onde a minha mente é o meu maior poder. A nossa mente é o maior poder que a gente possa ter, a força de vontade. Que assim seja. Então vamos lá. A gente termina, para quem está vindo pela primeira vez, né? A gente termina essa fase e nós vamos entrar agora, né? Na palestra e nos trabalhos da casa. Chegou atrasado, tá vendo? Não vai. Agora, só se for aqui no vídeo aqui. Então, nós vamos, como as pessoas que estão chegando hoje na nossa casa, nós fazemos também as transmissões via internet, né? Pelo Facebook e pelo Instagram. E então, a gente também dá agora, a partir de agora, uma boa noite a todos que estão aí lá em casa. Boa noite a vocês que estão aqui conosco. Estamos na casa chamada Recomeço, aqui no Jordanópolis, São Bernardo do Campo. E hoje é dia 13, né? Dia 13/11. Que esta noite possa ser uma noite abençoada para todos nós. E antes de nós iniciarmos com a palestra, a gente sempre gosta de deixar alguns lembretes. A maior parte dos lembretes nós já deixamos aqui na televisão, né, com os mais importantes. Quarta-feira que vem, nós não vamos abrir. É um feriado nacional, dia 15 de novembro, então a casa vai estar fechada. Não vamos abrir. Na segunda-feira que vem, também é um feriado, só que nós vamos abrir, tá? Nós vamos funcionar na próxima segunda-feira. Então chega de férias, porque já estamos chegando no final do ano, né? E a casa no final do ano também fecha. Mas, então vamos aproveitar ao máximo, né, os momentos que a gente pode ter. Esse, em especial, muitas pessoas viajam, tal, vão emendar aí a quarta, quinta, sexta, sábado, né? Mas na segunda-feira já está de volta. E pode vir aqui na casa e fazer aí fazer o trajeto que cada um precisa ser feito, tá bom?
Nós também estamos, não está aqui nos das informativos, nós adotamos, vamos assim dizer, a casa adotou, mas ela não vai conseguir sozinha. Aquelas sacolinhas de crianças, né, que muitas casas fazem, nós também vamos fazer isso. Nós adotamos aí um pouco mais de 35 crianças que nós pedimos a ajuda de vocês de, vamos supor, adotar uma criança nesse Natal. E o que é? A gente tem ali o nome da criança, a idade e tudo mais, com os números de calçado, né, de vestido, enfim, o que aquela criança precisa para aquela idade. Então, eu pediria a vocês se pudessem adotar pelo menos uma criança, para que a gente não deixe nenhuma dessas de fora, tá certo? Eu sei que vai faltar sacolinha, mas antes de faltar, prefiro que falte do que não tenha, né? Melhor. Mas a colaboração de todos é muito importante, tá bom? Estou esquecendo mais alguma coisa? Eu acho que no momento é só, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou apagar então as luzes, pedindo a todos, né, que eu sei que hoje está uma noite quente, a sala está quente, mas aonde quer que estejamos, nós podemos nos sentir bem se a nossa mente assim funcionar. Então vamos descruzando os nossos braços, relaxando o nosso corpo físico, o ombro, né, soltando o ombro, a parte da face, os nervos da face, buscando um coloque amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome, para que, a partir desse instante, possamos nos envolver com os nossos irmãos de luz, que com muito carinho se aproxima em cada um de nós, e através dos nossos pensamentos, nós vamos, né, ter uma conversinha particular, cada um de nós com esses irmãos de luz, pedindo por nós, pela cura do meu corpo físico, pela cura do meu corpo espiritual, pela cura da minha mente, pedindo que eu consiga estar mais fortalecido nos desafios que eu tenho pela frente, que eu os encare de forma mais amena, que eu esteja fortalecido para sair sobrevivente de qualquer empecilho que seja colocado. Vibrar, talvez, por ter boas notas na escola, aqueles que estão aí iniciando os estudos, que estão na faculdade, que possam se aplicar, que possam ser merecedores, né? Pedir por um bom emprego, pedir que através das minhas ações eu consiga ter ali um bom emprego. Mas enfim, que eu possa nesta intimidade pedir algo de bom para mim. E esta luz, esta corrente que aqui fazemos, ela não envolve somente a nós, ela envolve e envolverá a todos aqueles que nós colocarmos em nossos pensamentos, os nossos parentes que não puderam estar presentes, os filhos, avó, tio, aquele vizinho que não pôde estar presente, da direita ou da esquerda, vibrar pela minha rua, vibrar pelo meu bairro, pela minha cidade, vibrar pelo meu país, vibrar pelo planeta Terra. Que possamos vibrar paz, vibrar harmonia, para que nós, seres humanos, possamos nos entender, nos compreender e nos amarmos melhor. Podemos vibrar, inclusive, por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, nas prisões, aonde quer que seja. Que esta vibração de luz, esta corrente que aqui formamos, possa envolver a todas essas criaturas com muito amor. E assim, Pai, de joelhos em espírito, nós nos agradecemos dizendo: Pai nosso,
que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem tenhamos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. E com muito carinho, vamos voltando, vamos, despertando para que a gente possa, a partir deste momento, ouvir, a palestra desta noite através do nosso amigo Wagner, palestrante, que aqui já se encontra, e que possamos, da mesma forma, vibrar por ele, porque dele sairão boas palavras que vão nos confortar. Uma boa palestra, e que todos vocês possam sair bem melhores do que aqui chegaram. Um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite. Uma boa palestra para vocês. Minhas irmãs, meus irmãos, em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite, gente. Cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos, do fundo do coração, que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Off topic, tá? Não tem nada a ver com o assunto que eu vou trazer para cá hoje. Mas é porque ele falou a respeito da concentração do médico, Então, assim, provavelmente o médico, quando está numa cirurgia, ele está bem concentrado naquilo que ele está fazendo e não está pensando em outras coisas. Então, o médico que fez as 3 cirurgias de nascimento dos meus 3 filhos é o mesmo. Ele já tinha feito um parto, também uma cesárea, e minha segunda filha, quando a minha mulher na época começou a ter contrações, ele estava num churrasco em Itu. E a criança nascendo aqui em São Bernardo. Eu liguei para ele, Dr. Pedro Gregory, acho que muita gente conhece aqui, Dr. Pedro Gregory, muito conhecido, inclusive dentro da doutrina espírita. Falei, Gregory, a contração está qual que é a frequência da contração? Uma a cada 5 minutos. Ele falou assim para mim, quando tiver uma a cada 2, você me liga. A tranquilidade, assim. Aí não deu meia hora, eu liguei, Gregory, uma a cada 2 minutos. Ele falou assim para mim, quando tiver uma a cada 1 minuto, você interna, porque eu estou indo. Aí, tá legal. Uma a cada 1 minuto eu saí correndo de casa, internei, e ele chegou na maior tranquilidade. Foi o único parto que eu pude ver, participar do parto, presencialmente, E quando eu cheguei, ele já estava abrindo a barriga, da minha mulher, e comentando com o anestesista, comentando com o instrumentador, coisa e tal. Falou, puxa, e abrindo a barriga. Falei, puxa, eu deixei uma picanha no forno, no fogo lá, e comentando assim. Você acha que ele estava concentrado naquele negócio? Mas estava assim, porque ele é uma pessoa fantástica, meu irmão de coração. O que a gente vai falar hoje? Nosso tema encontra-se no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, capítulo 22, e fala de culpa. Culpa é uma coisa muito problemática, Eu vou ler e vou comentando à medida que a gente vai lendo. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Olha a forma como Emmanuel cita as consequências da culpa,
A culpa, ela é um derivado da nossa percepção de termos de alguma forma fugido ao nosso dever. Ao nosso dever. Quer dizer assim, a gente tinha em mente que devíamos fazer alguma coisa, devíamos realizar algo e, por um motivo ou por outro, não realizamos aquilo que deveríamos ter realizado. A consequência de não termos realizado o que a gente tinha a noção de que deveríamos realizar, nos precipita no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso. Remorso tem a ver com remoer, tem a ver com ficar o tempo permanentemente moendo aquela tristeza, aquele arrependimento, aquela mágoa, por não termos realizado aquilo que a gente sabia que deveria realizar. Com múltiplas manifestações. Esse remorso, ele se manifesta de várias formas, diz Emmanuel, impondo-nos brechas de sombra, ou seja, ulcerações, machucados de sombra nos tecidos sutis da alma. A nossa alma, ele cita aqui como sendo um tecido muito delicado, muito sutil, e que a culpa e o remorso provocam sombras nesse tecido que vão machucando a nossa organização espiritual. Ele continua: e o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno de nós a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Emmanuel não usa palavras muito fáceis, né? Eu me lembro que o primeiro livro espírita que eu li foi um livro de Emmanuel. Comecei muito mal. Porque ele é assim, ele é erudito, né? Se eu tivesse começado com o livro de Emmanuel, não de Emmanuel, né? Mas de Allan Kardec, teria sido mais conveniente. Mas o primeiro livro que eu li foi o Pensamento de Emmanuel. E eu me lembro que eu não conseguia ler uma frase sem buscar 3 palavras no dicionário. Porque ele é assim, né? Ele, como ele é muito erudito, como ele é muito elevado, ele usa umas palavras para forçar a gente a se ilustrar, né? E aqui nessa frase, ele usa várias delas, né? Então ele começa falando do arrependimento, que é incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga. Lembrar que a gente não cumpriu o nosso dever é algo extremamente amargo, extremamente ruim para nós, né? E essa lembrança provoca um arrependimento que vai se fortalecendo em nós, né? Transformando-se num abscesso mental. Abscesso mental é uma úlcera, é uma ulceração, é um espaço onde normalmente um abscesso ele fica cheio de pus, porque está purgando, na verdade, um problema de inflamação que tem naquele lugar. Então, ele compara o arrependimento com uma ferida epistemada, dolorosa, difícil de curar. Algo que está ligado com o fato da gente ter a ciência de que deveríamos ter feito algo que não fizemos. Portanto, ligado à nossa culpa e ligado diretamente ao arrependimento. Transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco. Esse abscesso, essa úlcera, esse machucado, vai envenenando o corpo. Se a gente não trata, a gente acaba criando outras dores e outras doenças em outras partes do nosso corpo por causa desse foco epistemado, né? Envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática da nossa vida íntima. Miasmas são emanações insalubres.
São coisas que, no caso aqui, estão sendo geradas pelo nosso corpo e que não são salutares. São vibrações que vão fazer mal para as pessoas, como ele cita aqui, que conosco conviverem. Ou seja, o fato da gente estar arrependido de algo que a gente não fez, faz com que a gente seja uma fonte permanente de geração de vibrações insalubres para aqueles que convivem conosco, incluindo aqueles a quem a gente ama. Dá para entender isso? A nossa mente criando situações negativas que vão influenciar negativamente aqueles a quem a gente ama. Segundo as palavras de Emmanuel aqui, né? Intoxicando o hausto espiritual de quem desfruta o nosso convívio. Hausto espiritual é a respiração espiritual. Respiração espiritual aqui é no sentido de fazer uma troca espiritual entre nós e as pessoas com quem a gente convive. É como se fosse uma respiração, né? Que a gente solta o ar que está no nosso pulmão e busca no ambiente um ar purificado para fazer a função de restaurador do nosso equilíbrio orgânico. Só que o hausto que a gente está colocando para fora compromete o ambiente das pessoas com quem a gente convive, intoxicando essas pessoas, mesmo aquelas a quem a gente ama. Ele continua: a feição de um ímã, exatamente como um ímã, que possui campo magnético específico, um campo de atração, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marcam a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si própria. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Em outras palavras, né, nós atraímos para nós, como se fosse um ímã, tudo aquilo que vibra na nossa faixa de pensamento. Então, quando a gente está envolvido com arrependimento profundo, envolvido com essa questão de culpa, aquilo que a gente distribui portanto, aquilo que a gente atrai para nós em função da nossa vibração, são coisas negativas, são coisas ruins. É isso que ele está falando aqui, né? É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Ou seja, o que define a nossa afinidade com espíritos bons ou maus é o que a gente vibra, é o que a gente pensa, é o que a gente sintoniza. E a sintonia ligada à culpa é uma das mais inferiores. É uma das mais inferiores. Operando a onda mental em regime de circuito, a gente pensa aquilo que a gente opera como se fosse um circuito, porque a gente entrega o que a gente pensa, cria uma atmosfera em torno de nós que atrai espíritos semelhantes ao nosso pensamento e pega de volta desses espíritos atraídos aquilo que eles têm para oferecer. Então, se aquilo que a gente dispensa para o ambiente é pensamento negativo, é vibração inferior, nós só vamos atrair como um ímã, como ele cita aqui, espíritos dessa mesma natureza. E, portanto, quando a gente respirar de volta essas ondas que fecham o circuito, né? A minha onda vai e volta para mim. Quando a gente pegar de volta essa onda vibratória, só vai receber de volta coisa ruim de novo. Tudo baseado no nosso pensamento atrelado à culpa, ao remorso, à insatisfação com a nossa decisão ligada a não realizar aquilo que a gente sabe que deveria ter feito. Continua. Projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte ao pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Essa nossa lamentação em relação a nós mesmos pelos erros que a gente cometeu
vão minando a nossa boa vontade em relação às pessoas com quem a gente convive. E o resultado é que aquilo que é inconformação conosco acaba virando, como ele cita aqui, mágoa e irritação contra as outras pessoas. Consequência de uma vibração negativa na qual nós estamos mergulhados, originada lá atrás por conta da culpa, do remorso. Ele continua: é que os reflexos da nossa defecção aqui é no sentido de abandono do nosso dever, né? Abandonar aquilo que a gente sabia que deveria fazer e não fez, é que os reflexos da nossa defecção atorvilharem junto de nós, ou seja, os reflexos da nossa falha, eles estão em torno de nós como um redemoinho, num torvilho, né, em torno de nós, né, turbilhando em torno de nós. Assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica da nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero, que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, transformando-nos em autênticos rebeldes sociais, famintos de ou isolamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto, portanto, alimentar a nossa imaginação virulada, cheia de vírus, né, cheia de dificuldades do ponto de vista de convivência, pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Resumindo isso daqui que ele está falando, aquilo que a gente faz baseado na nossa culpa cria para nós uma atmosfera fluídica negativa que vai transformando a gente cada vez num ser pior. Vai fazendo com que a gente cada vez respire mais negatividade, atraída essa negatividade por espíritos inferiores que vibram na mesma faixa que nós estamos vibrando, numa faixa negativa, de culpa, de tristeza, de inconformismo com as nossas próprias defecções, com as nossas próprias desistências do nosso lado de fazer o nosso dever. Ele continua: é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Então, aquilo que é sentimento, aquilo que é percepção, aquilo que é pensamento, afeta a harmonia orgânica, afeta o nosso corpo físico, afeta a nossa saúde. A gente vai adoecendo como consequência da nossa postura mental negativa em relação a como a gente está lidando com os erros que a gente comete, com as falhas ligadas às escolhas do nosso livre-arbítrio. Ele continua: atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, envolvendo o corpo e a alma nas teias da enfermidade, da doença, com a mais complicada diagnose da patologia clássica, doença com diagnósticos complexos dentro da patologia, ou seja, do estudo das doenças padrões, né? A noção de culpa, que tem todo o séquito, todo o conjunto de perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponde ao tema do remorso de que sejamos portadores. A doença no corpo vai se manifestar em relação à região do corpo ou da nossa alma ou da nossa espiritualidade ligada ao nosso erro que está provocando a nossa culpa. Se tem a ver com o trabalho braçal que a gente deveria fazer e que a gente não fez, sei lá, vai começar a dar dor no ombro, eu tenho sempre isso, é direto, dor no ombro, vai dar dor no braço, vai dar dificuldade nas articulações. Se for alguma coisa ligada a um trabalho intelectual, vai dar dor de cabeça, vai dar problema de concentração, vai dar um monte de consequências ligadas à área em que aconteceu a nossa deserção, a área do corpo ligada àquela que aconteceu a nossa deserção.
toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alertado no espírito, se faz acompanhar de resultados atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Como é que a gente lida com a culpa? O que a gente tem que aprender com a culpa? A gente tem que se anular pelo fato de se sentir culpado em relação a um determinado acontecimento? A gente tem que se entregar à doença do corpo físico para se sentir, de alguma forma, castigado o suficiente pela nossa consciência em relação àquele dever que a gente não cumpriu? Não, não é para isso que a culpa acontece. A noção de responsabilidade pelos nossos erros tem que trabalhar a nosso favor. Não que seja completamente agradável, ou que a gente deva estabelecer um regime de laissez-faire, laissez-passer, né, como dizem os franceses, né, deixa para lá e deixa passar. Eu fiz uma bobagem, mas paciência, né? Eu não tenho culpa de ter feito essa bobagem. Não, tem culpa. Tomou uma decisão que foi errada. As consequências do erro têm que ser tratadas por nós. Nós temos que lidar com as consequências dos nossos erros, fazendo o possível para eliminar essas consequências, especialmente e primordialmente para as pessoas que foram atingidas como resultado desse nosso erro, né? Tudo que a gente puder fazer para minimizar as consequências do nosso erro para as pessoas, nós devemos fazer. E assim agindo, assim trabalhando pelo bem das pessoas que a gente de alguma forma atingiu através do nosso erro, do erro ligado a não ter realizado corretamente o nosso dever, atendendo essas pessoas, assistindo essas pessoas, ajudando essas pessoas, estando perto, sendo diligente, sendo favorável a essas pessoas na medida das nossas possibilidades, nós estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer para aprender como lidar com a nossa culpa. Porque a nossa culpa deve fazer com que a gente mude a nossa forma de ser. Os nossos erros devem moldar as nossas atitudes futuras. Primeiro em relação às pessoas que nós atingimos, e depois, mais para frente, em relação a novas oportunidades de tomar uma nova decisão baseada nos mesmos princípios. Dando um exemplo simples, se o erro, eu tinha o dever, na verdade, de auxiliar alguém que eu já tinha me comprometido a auxiliar, numa casa espírita, que eu ia levar para essa pessoa, estou dando um exemplo aqui, tá? Que eu ia levar para essa pessoa, sei lá, um monte de roupas que eu achei em casa e que tem condição de ser doada para essa pessoa e que para ela ia fazer muita diferença, numa época de frio, etc. e tal. E eu, na hora de ir lá para o centro, eu deixei de fazer isso. Não, eu não vou lá hoje, estou cansado, trabalhei pra caramba. Depois de passado o evento, a consciência vai bater e falar, nossa, aquela pessoa pode estar passando frio por causa disso. E eu, por comodismo, não fui ao centro fazer aquilo que era o meu compromisso. Então, o que eu tenho que fazer, em princípio, é procurar essa pessoa depois, se eu tiver condições, e levar para ela aquele donativo que era para ela ir buscar lá no centro. Assistindo ela nas suas necessidades. Trabalhando isso a ponto de ter tanto trabalho, ou ter o trabalho necessário para compensar essa pessoa da minha decisão errada, né? E, através desse trabalho, me lembrar numa outra oportunidade em que eu me comprometer com alguém a respeito de alguma coisa, a não tomar a mesma decisão de comodismo, a não me acomodar e ficar em casa em função de seja lá qual for a desculpa. Moldar o meu livre-arbítrio para que a próxima oportunidade que eu tiver de tomar uma decisão, ela seja diferente daquela que provocou a minha sensação de culpa. Dá para entender? É isso. Isso é aprimoramento.
Agir diferente numa próxima oportunidade, agir melhor, é se aprimorar, é estar sendo melhor na próxima ocasião do que eu fui na ocasião anterior. É para isso que a gente está no mundo, para ser cada vez melhor. Amanhã melhor do que hoje, hoje melhor do que ontem, depois de amanhã melhor do que amanhã. É para isso que a gente está no mundo, para evoluir, para nos transformar, para nos ajudar uns aos outros nesse trabalho de transformação. Toda deserção traz consigo arrependimento, que, alentado pelo Espírito, se faz acompanhar de resultados atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Se a gente se arrepende e não faz nada em relação ao arrependimento, eu vou desencarnar com esse arrependimento, e numa outra encarnação eu vou ter que trabalhar esse arrependimento de novo. E de novo. E outra vez. Enquanto eu não aprender. E a vida e a sabedoria divina são pródigos, são pródigas em fornecer para mim as oportunidades necessárias para que eu aprenda mesmo. E quase todo dia eu vou ter chance de tomar outra vez uma decisão diferente daquela que me comprometeu no passado e que gerou a minha culpa, o meu remorso, o meu arrependimento, a minha doença, a minha forma de reagir com as pessoas negativamente, todas as consequências atreladas, como diz Emmanuel aqui, né? Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva. É necessário ser humilde para reconhecer o erro. É necessário ser humilde para entender que errou. É necessário ser humilde para identificar o que poderia, o que deveria ter sido feito para que o erro não acontecesse. E para se condicionar para numa próxima oportunidade, tendo certeza absoluta que essa oportunidade vai acontecer, nos condicionar para agir de forma diferente. Agir de forma mais produtiva, mais positiva, mais construtiva, mais edificante, na fé, no amor ao próximo e no amor a nós mesmos. Nós estamos falando de coisas que fazem diferença para nós mesmos. Continua Emmanuel. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como médico sábio, médico, aquele que trata das nossas doenças, dos nossos desequilíbrios, dos nossos problemas. Jesus, não apenas como mestre, mas como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles. Essa passagem é bem conhecida, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para não suceder que ele te entregue para o oficial de justiça, o oficial entregue você para o executante e você seja encarcerado. Porque eu vos digo que não sairás de lá, da cadeia, do encarceramento, da privação de liberdade, enquanto não houveres pago até o último centavo. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de reconciliação com as pessoas com quem nós temos dificuldade de relacionamento. Ele está falando para a gente se reconciliar enquanto a gente está com ele a caminho. O que está com ele a caminho? Está encarnado. Se reconcilia enquanto você e ele estão encarnados, ou você e ela estão encarnadas, para que não aconteça que esse erro que você está criando em relação a essa pessoa, se desentendendo com ela, fique na sua mente como uma culpa. E isso vai ser para você um cárcere, uma cadeia. Porque todo aquele que é objeto de culpa é alguém que não se livra disso. É alguém que está atrelado a isso como se tivesse ligado com o pé numa massa de pedra. Perde a liberdade, perde o direito de ser feliz por conta da própria decisão. Se a gente se reconcilia, como aconselha Jesus aqui, a gente se livra da culpa, a gente se livra do tormento, da necessidade de lidar com as consequências dos nossos erros.
nos alinhando com aqueles com quem a gente teve algum tipo de dificuldade, como ele diz aqui, né? Nos reconciliando com os nossos adversários enquanto estamos com ele a caminho. Continua Emmanuel. Ele nos ensina a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. A reconciliação exige, demanda um grau significativo de capacidade de perdoar, de lidar com as falhas do outro como a gente gostaria que lidassem com as nossas, deixando para lá, entendendo que o outro é falho como nós somos, entendendo que as dificuldades dele comigo ou dela comigo são consequência da imperfeição relativa de cada um. Eu sou imperfeito, a pessoa também é imperfeita, errou comigo, paciência, eu também erro com tanta gente. Preciso perdoar porque eu também preciso de perdão. O perdão é uma atividade recíproca, que a gente entrega e a gente recebe. Isso dá para outra palestra fácil. Falar só sobre perdão. Dá para outra palestra tranquilo. E usando só aquela frase da oração dominical. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Só isso aí dá uma palestra inteira. Tudo isso que nós vimos aqui hoje, através da psicografia de Chico Xavier, da autoria de Emmanuel, nos ajuda a entender a importância de saber lidar com os nossos erros, de forma construtiva, auxiliando o outro na medida do possível, desfazendo os efeitos das nossas culpas, dos nossos erros em relação aos outros e trabalhando para ter decisões cada vez melhores no nosso dia a dia, nas nossas relações. Vamos então encerrar? É aqui, né? Elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus Cristo, Ele que garantiu que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Mestre amado, nós te agradecemos a presença entre nós, porque o motivo da nossa estada aqui hoje é o teu Evangelho, é a tua palavra, é o teu ensinamento traduzido através da elevação espiritual de um Emmanuel, trazido a nós pela mediunidade brilhante do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Que tenhamos a capacidade, Mestre, de lidar de forma construtiva com as nossas culpas no nosso dia a dia. Que elas sejam cada vez mais raras, cada vez menos pungentes, cada vez menos intensas, mas que quando elas acontecerem, que nós reunamos em nós as condições necessárias para exercitar o teu conselho e o teu exemplo de reconciliação, de reencontro da paz em nós com os nossos irmãos e através deles com toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, Deus nos abençoa. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Obrigado. Vou tirar.